Sabadão, olha nós aqui novamente, dia 16 de agosto, nosso sexto episódio da Guapeú em Revista. Essa semana é uma semana tão gostosa, tão especial, como todas as outras, claro. Eu trouxe uma pessoa muito querida aqui para o nosso estúdio no Loas TV, para nós fazermos a entrevista da semana. E vocês sabem, né? Nós temos a entrevista da semana, temos o quadro Espelho, Espelho Meu, agora temos Deu Ruim no Sistema. Muito em breve teremos outras novidades para vocês. Essa entrevistada da semana veio falar sobre um assunto que é de muita importância também para a nossa cidade, para nossa vivência. É a assistente social Vanessa. Vem comigo assistir esse bate-papo. Olá, gente, como vocês estão? Hoje trago na nossa entrevista da semana, gente, uma pessoa que eu tô tentando trazer pra gente bater um papo, pra gente conversar, que é um assunto muito pertinente, um assunto muito importante também, não que os outros não sejam, mas esse tem o meu coração, tem a abinha do meu coração. Eu trouxe hoje nossa assistente social, Vanessa Cristine Miliushi. É isso? Murchinski. Murchinski. Ela é russo? É polonês. Polonês. Gente, tudo bem, Ivan? Tudo bem, Luciana? Tudo jóia. Quanto tempo eu tô tentando trazer essa mulher aqui, gente? Já tem bastante tempo mesmo, mas hoje deu certo. Hoje deu certo. Como você está? Muito bem. E você? Também estou bem. Estou feliz em falarmos desse assunto que é assistência social. E nós vamos dar uma ênfase para a adoção. Mas primeiro eu quero saber assim de você, né? Quais são os seus maiores desafios na sua profissão de assistente social? Eu acho que hoje o maior desafio do serviço social é a atuação em rede, não pela atuação em si, mas pela dificuldade do sucateamento mesmo do quadro profissional. Então, existe uma sobrecarga dos profissionais de serviço social, mesmo da psicologia, dentro dos equipamentos, por conta da demanda, que é muito alta, e um número muito pequeno de profissionais na rede. Quando eu falo da rede, eu menciono a minha área, que é o fórum, que hoje está um pouco mais adequada, mas sempre quando temos mais profissionais, isso melhora em todos os sentidos, E no município como um todo. Hoje nós temos assistentes sociais na saúde, na assistência, na educação, mas ainda assim é um volume muito pequeno para a demanda que o município tem. Então nós precisaríamos de muitos outros profissionais para que a gente pudesse realmente dar conta de toda a demanda, seja no município, seja no fórum, porque uma área necessita da outra. O fórum não consegue trabalhar sem a colaboração dos colegas do executivo, da prefeitura e vice-versa. Então a rede que nós falamos é isso, É a união de todas essas áreas e de todos esses serviços. O trabalho. Com certeza. E esse trabalho andar, Porque assim acaba dando aquela amarrada. Aí o que poderia ser resolvido nessa semana acaba indo para outra, Sim. ir para outra. A lista de espera acaba sendo grande, Porque para poder começar um novo atendimento, você precisa encerrar o acompanhamento de uma pessoa, de uma criança, de uma família, e aí essa lista vai aumentando. Infelizmente, isso não é só Mongaguá. É geral. É geral, no estado, nos outros estados, no país. Então, acho que a nossa maior dificuldade hoje é essa, o sucateamento do quadro funcional, que acaba dificultando muito a atuação. É por isso que eu digo, quando a gente tem uma mão de obra, selecionada ali junto, você economiza tempo, como dizem, dinheiro. Sim. Então, assim, tudo é mais ágil, Porque um serviço vai acumulando no outro e assim vai. Me fala uma coisa, posso falar, Van, Pode, claro. Eu posso que a gente conversa assim. Van, como que você lida com uma situação de conflito no seu trabalho, no seu dia a dia? Porque você fica no fórum. Sim.
Lá você tem sua sala, fica no fórum, você atende mais as demandas das crianças que vêm para a vara da infância, isso? Isso. Hoje eu trabalho especificamente na infância, que são processos de acolhimento, crianças que passaram por alguma situação de direito violado e precisaram ser acolhidas, casos de adoção e habilitação de pretendentes à adoção. O conflito geralmente acontece, mas também não é uma regra, né? Mas ele aparece mais nos processos de acolhimento, que a criança chega, né, com algum tipo de direito violado, ou negligência, ou violência física, psicológica, às vezes violência sexual. Às vezes tem casos mesmo. Sim, tem alguns casos muito, muito delicados. Para estarem no abrigo, todos eles são delicados, né? Mas existem alguns que sobressaem. E aí, após o acolhimento, nós fazemos o atendimento com a família dessas crianças, para tentar identificar se elas têm condições de voltarem para a família, né? Seja mãe, pai ou algum familiar direto, avó, tios, avô. E nesse momento, às vezes, surge algum conflito, né? Entre os próprios familiares. E aí o nosso papel é fazer uma escuta especializada, o acolhimento, porque aquela pessoa que está lá, por mais que ela tenha tido uma atitude que não é considerada adequada com a criança, ela tem a história dela, ela tem as vivências, as dificuldades, de repente a falta de amparo, né, seja da própria família ou a até rede de apoio, né? a rede de apoio, né, recursos do município que talvez ela não tenha acessado, e o nosso papel é tentar compreender tudo isso. Olha, então assim, a pessoa tem, a grosso modo dizendo, né, uma chance de mostrar o porquê que isso daí aconteceu, porquê que aconteceu essa situação, porque vocês estão retirando a criança, né, para colocar, né, na instituição, e aí vocês vão apurar os fatos. Sim. E aí nesse apurar os fatos, às vezes rolam uns conflitos. Sim, né, às vezes entre o casal, porque um acaba culpando o outro. Sim. Né? O casal, gente, o casal, eles são um capítulo à parte, né? Isso a gente deixa para vara de família, né? Esse daí é o capítulo à parte, estávamos falando exatamente disso, que assim, ela prefere 1000 vezes a infância do que a vara de família, porque é menos burocrático e menos quente, né? Menos hot, porque ali pai, mãe, é um conflito eterno. Né? Acabam sendo os interesses do adulto, quando existe uma separação, né? Acabam esquecendo daquele pinguinho Exatamente. de gente que tá ali no meio da situação, né? Exatamente. Assim, por exemplo, eu disse que esse assunto tem a corda do meu coração, porque como eu disse para você, eu também sou filha adotiva e eu sou super a favor da adoção. Participamos de alguns eventos, participei de uma reunião. Aqui em Mongaguá nós temos um grupo de adoção, se você puder falar um pouquinho sobre, eu te agradeço, para que as pessoas entendam o seu trabalho, de direcionar essas crianças para as famílias, para terem uma vida digna, para poder realizar os seus sonhos. Sim, o Grupo de Apoio à Adoção de Mongaguá, o GAAM, ele foi fundado há 1 ano e meio, mais ou menos, e o objetivo dele é dar suporte às pessoas, às famílias que desejam adotar. Ele é coordenado pela Adriana Ferreira. Eu faço parte do suporte técnico, então não é uma atividade do fórum, né? É uma atividade voluntária, mas para poder esclarecer sobre o tema, dar orientações. As reuniões acontecem toda segunda, quarta-feira de cada mês, no Colégio Expressão. Inclusive fui lá, participei, contei minha história. Sim, foi maravilhoso, né? Porque eles tinham essa necessidade de ouvirem o lado de quem foi adotado, né? Qual é a percepção, qual é o sentimento, quais são as necessidades que de repente uma pessoa, um adolescente que foi adotado pode ter, né? Sobre a sua história. Então foi perfeito. E inclusive eu fiquei assim tão apaixonada. Eu não tive chance, porque o trabalho do dia a dia, eu estava trabalhando na prefeitura ainda, então assim, o trabalho sugava muito, agora estou trabalhando um período só, então pretendo participar mais vezes, pessoal, dessa reunião. Convido você, independente se for adotar ou não, é tão importante você participar, você ter esse conhecimento. Por quê? Normalmente nós, né, temos um preconceito,
né? Ai, adoção, vou pegar aquela criança, vai vir com os vícios da mãe, eu nem sei quem é a mãe. E, né? Então, assim, lá você aprende sobre o que aquela família está esperando e o que essa criança está esperando. E ali você vê os dois pontos em comum e o que você pode ajudar nisso tudo. Porque quem está de fora também pode ajudar. Com certeza. Até para quebrar alguns mitos, né, sobre isso, poder acolher essa criança, essa família, sendo um suporte. Então, a comunidade também é responsável pelo sucesso da adoção, né? Para que isso deixe de ser um problema no ambiente escolar, na rede de saúde, para que exista um respeito com essa família, com a criança, e ela não venha estigmatizada, né? Ela não fique com aquele trauma, né? Exatamente. Exatamente. Normalmente, assim, no seu trabalho, né? Você foi lá, você então visita a casa onde as crianças ficam. Nós em Mongaguá temos duas unidades de casa-lar, que são locais onde cada casa ela tem um número máximo de 10 crianças, entre crianças e adolescentes, e tem um cuidador que mora nessa casa. Tem uma pessoa que mora, então ela tem uma folga por semana, e ela fica período integral, né? Claro que ela tem horário de descanso, não é um trabalho escravo. Não, gente, por favor. Mas a ideia é justamente que exista uma pessoa de referência, porque os outros os auxiliares de cuidador, eles trabalham em turnos. Então, são 2 turnos que ficam durante o dia, que se revezam, e 2 que ficam durante a noite. E esse cuidador é o responsável pela dinâmica da casa e pela equipe. Então, por isso que é essa modalidade, né? São duas, mas vocês separam, então, a criança por sexo ou não? Não tem uma divisão. Não tem essa divisão? Não. A ideia da casa-lar é que tem uma dinâmica mais parecida com um lar, né? Apesar de não ter uma família, tem a pessoa que mora lá. E sentirem essa conexão, isso, né? Porque a modalidade anterior era abrigo. E abrigo só tinha rotatividade de funcionários, eram 20 acolhidos, então era um número muito maior. E a casa-lar, ela consegue acolher um pouco mais, né? Focar na individualidade de cada criança. É uma modalidade melhor do que a de abrigo institucional, né? Consegue dar mais atenção para a demanda de cada criança. Essa diferença, né? Isso. Porque normalmente nós falamos o abrigo. Eu mesmo agora acabei de perguntar algo sobre dinâmicas e tudo do abrigo, e na realidade é a casa-lar. Sim, é um serviço de acolhimento, mas é uma modalidade diferente. Nós temos o abrigo, tem a casa-lar, que é uma modalidade intermediária, e tem famílias acolhedoras. Famílias acolhedoras não existem em Mongaguá ainda, nós esperamos que venha a ter muito logo. Então vamos deixar essa dica aqui no ar para eu ter famílias acolhedoras que eu acolher e depois... Sim, são famílias que se cadastram para receber crianças ou adolescentes na sua casa, e essa criança ou adolescente permanece na casa dessa família até que a situação jurídica seja resolvida, né? O que é a situação jurídica ser resolvida? É quando o juiz decide pelo retorno da criança para a família biológica, ou para que essa criança vá para a família extensa, ou então pela adoção. Então, a partir do momento que tem essa decisão, a situação da criança é resolvida e ela é desligada dessa família. Então, família acolhedora, a pessoa ou o casal vão definir as características dessa criança. Eles têm essa opção de escolherem pelo gênero, pela faixa etária, aquilo que se adapta melhor à sua dinâmica. Isso que eu ia perguntar para você agora. Como é que funciona a adoção, de certa forma, aqui na nossa cidade? Eu vou lá, eu faço uma ficha, um cadastro e falo do jeito que eu quero a criança? É como escolher algo assim? Parece uma coisa muito fria. Eu ia falar para você agora, senti um gelo no coração agora. Eu acho que essa é a pior parte. A faixa etária, né? E o sexo, ok. Sim. Mas assim, a gente quer escolher bastante para parecer muito com a pessoa. E aí depois a gente vai entrar nesse diálogo, que eu também tenho que falar sobre. Então, o primeiro passo para quem quer adotar é procurar o cartório da infância no fórum, ou então entrar em contato, pode ser até pelo meu WhatsApp do fórum. Posso falar o número? Pode, por favor.
É 13 3346 5221. Por esse WhatsApp vocês podem tirar todas as dúvidas, a gente pode fazer algumas orientações também. Esse primeiro contato vai ser para que vocês recebam uma lista de documentos que vocês precisam providenciar para dar entrada no processo de adoção. Hoje em Mongaguá, a partir do momento que vocês entreguem os documentos, esse processo passa pelo Ministério Público, o promotor vai verificar se todos os documentos estão ok e ele, dando continuidade, passa pelo juiz que pede para que venha para o nosso setor, que é o setor técnico. No nosso setor, nós encaminhamos a pessoa ou o casal para participarem de 4 reuniões do grupo de apoio à adoção. Esse grupo que é esse grupo, né? Porque é o momento da pessoa se aprofundar sobre a temática, tirar dúvidas, trocarem experiências com pessoas que já adotaram ou que já passaram pela habilitação, ou adotaram e continuam na fila por outros filhos, né? Então é um espaço muito rico de aprofundamento. Tem gente que adota mais. Querem. Tem gente que adotou 2 e querem mais. Olha. E aí, depois da participação do grupo, eles passam por um curso online, que é o tribunal que fornece. Depois desse curso, tem um encontro presencial aqui no fórum, que é justamente para tirar todas as dúvidas. Aí sou eu e a psicóloga que ministramos. E, por fim, uma avaliação. Então, tem todo um cuidado para que a gente realmente faça com que essa pessoa, né, ou esse casal reflita sobre o desejo, que tem que ter muita responsabilidade nessa decisão, que é a vida de uma criança. É a vida de uma pessoa, né, gente? É os sonhos, né? A criança que está no lar, na casa lar, ela sonha, sim, em ter uma família, ela sonha, sim, em ser adotada, em ter as condições de estudar, de chegar em casa, de ter aquele olhar mesmo materno ou fraterno, que seja, né? As crianças têm essa ilusão, elas têm. Por que eu sei disso? Porque eu trabalhava numa escola, e inclusive a gente atende muitas crianças da Casa Lar, e a gente eu estava comentando com a Van, e a gente vê às vezes a família, ela tem tanta certeza, vai na apresentação, onde está tudo certo, aí quando teve esse ano nós tivemos uma decepção, que a pessoa devolveu a criança. Poxa vida, não é um objeto que você não se adaptou, eu vou devolver. Olha, essa blusa não ficou muito legal, né? O consumidor tem quantos dias para devolver Veio com defeito, né? Tem quantos dias para devolver? Eu tenho até 30 dias, 3 meses, 90 dias para devolver o meu produto. A criança não é um produto. O adolescente que está ali não é um produto. Ainda mais adolescente também, que já, né, tem toda essa formação. E esse processo todo, todos esses passos que você falou aqui pra gente, tem demorado muito? Porque eu tenho notado na reunião que elas falaram que está bem mais rápido, né? Sim, eu acho que essa parte da preparação dos pretendentes ainda demora um pouquinho, né, justamente por conta de situações como a Lu comentou, de devolução, né, começa uma aproximação, desiste, ou a criança chega a ir morar na casa dos pretendentes e durante esse estágio de convivência os pretendentes criaram uma expectativa muito grande, e a criança, ela tem personalidade, né? Ela tem os desejos, ela tem os sonhos, pode não corresponder, não se encaixa naquela caixinha que os pretendentes idealizaram, e aí não serve mais. Então é muito sofrimento para a criança, e por mais que demore um pouco a habilitação, nós temos que ter todas as garantias de que a criança vai ser adotada efetivamente e afetivamente, né? E que essa pessoa está palavras certa. Parecidas com pesos diferentes. Sim, né? Porque ela tem que ser adotada pela pessoa ou pelo casal e por essa família toda, né? Ela não pode ser adotada apenas pelo pretendente ou pelos pretendentes, e aí de repente a avó não aceita, o tio não aceita, ela vai ser marginalizada na casa. Então, esse tempo... Aquele ali é adotado, aquele ali... pelo amor de Deus, você vai trazer aquele adotado na festa, né? Né? Então isso não pode acontecer. Graças a Deus, eu não tive esse problema, não passei por isso, mas a gente conhece muitas histórias dessas que as pessoas, né, não aceitam, de fato,
o filho adotivo, até casais às vezes que já têm seus filhos biológicos e depois adotam mais um, o biológico às vezes, né, se desfaz um pouco do, não tem aquela Sim. rixa, né, não é nem se desfazer, tem um pouco de ciúmes. Sim. Tipo assim, já tinha eu aqui, para que pegar mais? Né? Uhum. Acaba acontecendo isso, então precisa ter esse olhar, né? E a gente precisa deixar sempre muito claro que o nosso trabalho é a proteção da criança e do adolescente, né? Então, os adultos têm os direitos deles de buscarem pela adoção, mas o nosso olhar sempre vai estar voltado para a criança e para o que é melhor para elas, né? Então, por isso que às vezes demora um pouco. Aí, passando por todo esse processo, inclusive pela avaliação, os pretendentes preenchem o perfil, né? Que acaba sendo a maior ansiedade quando eles estão para preencher e o maior conflito quando eles estão preenchendo, né? Porque conflito. Todos eles, né? Porque a sensação é que a partir do momento que eu coloque uma determinada característica, eu estou rejeitando todos os demais. E na verdade não é isso, né? Às vezes tem aquela fala, se fosse filho biológico você não ia escolher, né? E não ia. O filho seria como ele nasceu. Mas como é adotivo, o casal, a pessoa também precisa ter claro e consciência de que ele pode sim escolher essas características e que isso é uma forma de fazer com que a criança que venha a ser adotada, ela realmente esteja dentro das condições dessa pessoa, desse casal, né? Eu acredito até, Van, desculpa te cortar, isso deve ser uma questão também de pertencer, né? Sim. Ela precisa sentir, quem vai adotar, precisa sentir que essa criança pertence realmente a ela. Sim. Por isso, então, das características. Também, né? Por esse pertencimento e para eles amadurecer, eles precisam amadurecer isso, porque, por exemplo, não, eu não vou colocar que eu não aceito com deficiência física, porque senão eu vou estar rejeitando todos os outros. Só que a minha condição não permite que eu atenda às demandas de uma criança com deficiência física, né? Eu não tenho tempo para ficar levando em terapias, eu não tenho condições, a casa que eu moro não é acessível, né? Então tem tantas outras questões por trás desse perfil que não é simplesmente eu vou lá e eu vou escolher a criança que eu quero, não, né? Qual é a criança que você dá conta de adotar, dentro da sua realidade, do seu contexto, da sua dinâmica, dos seus limites, porque às vezes a gente tem limite diante de alguma questão de saúde, né? E se eu não vou dar conta de atender a essa situação, a essa questão de saúde ou a esse tipo de deficiência, e eu aceito uma criança assim, já é um sinal de que a adoção não vai ter sucesso. Não vai ter sucesso, não vai fluir, né? Sim, a criança vai ter um sofrimento maior ali na frente, né? Como que você prepara, assim, emocionalmente a criança? Porque aí eu tenho uma criança lá, a gente já tá, os perfis já estão traçados, já houveram, né, a organização, essa criança vai ser com essa família, né, mas não se encontraram ainda. Como que é essa preparação para o primeiro encontro, assim, tanto para a família quanto para a criança? Porque ela vai criar uma expectativa. Sim, muita, né? É importante comentar que desde que a criança chega no acolhimento, ela é preparada e ela acompanha a própria história, né? Então ela não chega para ser adotada, ela chega para a primeira etapa, que é verificar se ela tem condições de voltar para a família, né? Sim. Se ela tiver, aí tudo acaba sendo trabalhado nesse sentido. Se ela não tiver, a criança acompanha, né? Ela tem esclarecido por que ela está ali, por que ela continua no acolhimento, por que as visitas com a família foram suspensas, por que a família foi destituída e ela não vai mais poder voltar para a família. Então nada fica escondido. Não. Então, tanto a Casalar quanto nos nossos atendimentos nós trabalhamos porque é um direito da criança conhecer o seu processo e entender quais as etapas que ela está vivendo. Quando existe a destituição, a criança passa por um luto, né? Porque é a perda da família biológica, então nunca é fácil. E aí a gente precisa respeitar esse luto.
por mais que a criança já tenha sido destituída, que os pais biológicos já tenham perdido todo o direito legal em relação à criança, ela não é automaticamente colocada para adoção. Então a gente precisa respeitar esse momento, ela desejar, ela estar preparada, ela estar então, aberta para adoção. Sim. Esse interesse também. Agora eu quero ter uma família, eu quero... Sim, aqui em Mongaguá, crianças a partir de 5 anos são atendidas pelo ambulatório de saúde mental. Então eles têm atendimento com o psicólogo clínico a cada 15 dias e nós trabalhamos em parceria com esse psicólogo para que tanto o fórum, a Casa Lar e o psicólogo façam essa avaliação de qual é o melhor momento para ela ser destinada à adoção. Aí, quando ela está aberta para adoção, existe toda uma expectativa, né? De como vai ser essa família. Nós perguntamos qual é o perfil de família que eles desejam ter, né? Porque, por exemplo, as informações dessa família que está aqui, que bate com essa criança, se é a mesma da criança para com a família, né? Até porque tem algumas crianças que, por conta da história de vida delas, elas têm uma certa dificuldade em relação à figura masculina, né? Então, a gente mesmo viu alguns casos lá também, assim, que não conseguiu, né? Ficar com a resistência devido à história que ela já tenha tido. E aí é muito difícil, porque você colocar em uma família onde só tem pai ou um casal heterossexual pode ser um sofrimento muito grande. Talvez essa criança só queira uma mãe ou 2 mães, né? É muito importante colocar que hoje a adoção não faz distinção em relação à classe social, em relação ao gênero, se é casado, se é solteiro, se é um casal homoafetivo ou heterossexual. Então, isso não é restrição para adoção. O que antigamente era, né? Era, e principalmente a condição financeira. Pessoas de classe média baixa não poderiam adotar uma criança, só de classe média alta, né? Então, assim, hoje em dia, você tem um emprego, uma família, né, comum, do seu dia a dia simples, que tá ali onde come, como diz o ditado, onde come 3, vamos comer mais um, ele pode também se inscrever, e ele tem esse desejo, também pode se inscrever, sem problema algum. Não, o que vai ser avaliado é o quanto essa família consegue proteger a criança, prover o mínimo necessário, né? Então não precisa ser um castelo, mas ela precisa ter o espaço dela, né? Ela precisa ter uma casa para morar, ela precisa ser bem alimentada. Então isso é avaliado, não é o quanto a pessoa recebe, né? Financeiramente. Nossa, muito legal. As crianças, elas criaram essa expectativa e, como a gente estava falando, né? Elas estão preparadas, vocês perguntam para elas também como que é a família que elas, né, sonham em ter. E aí, nisso, vocês marcam a visita. Isso. Aí nós procuramos no sistema, no SMA, o próximo pretendente, porque a fila ela é por data de habilitação. Habilitação é quando o juiz dá a sentença, dizendo que aquela pessoa, aquele casal está apto a adotar, né? Então, é sempre de quem já está há mais tempo em relação aos recentes. Quando nós identificamos os pretendentes, nós ligamos ou marcamos um atendimento, quando é fora daqui geralmente é virtual, né? Para apresentar o perfil daquela criança. Mas ainda não a criança. Não a criança, né? Então tem todo um cuidado de proteção. Para aquela pessoa ou casal ser selecionado, o sistema ele faz o seguinte, ele coloca todos os dados da criança e todos os dados, o perfil que o pretendente definiu. E aí o sistema cruza essa informação. Então só vai ser acionado quem realmente aceita com aquele perfil exato. Quase uma fila de órgãos, né? Sim. Tem que... O que for compatível, né? Se for compatível ali, você... Não é? Mas é isso mesmo. Se a pessoa define que aceita até 2 anos e 1 mês, e a criança tiver 2 anos e 2 meses, ele está fora. Ele não entra, né? Aí nós entramos em contato, contamos a história daquela criança, as demandas, o porquê foi acolhido, a condição de saúde, o histórico familiar da família biológica que nós conhecemos, para ver se eles realmente
dão conta de toda essa demanda. Se eles falarem, não, eu quero conhecer, aí nós pedimos para que eles mandem fotos, que mandem um vídeo dizendo por que gostaria, né, de conhecer aquela criança, quem eles são, o que eles gostam de fazer, se tem bichinho, não tem bichinho, né? Tinha até um programa em canal, não é canal aberto, nesses canais pagos, que falava sobre isso. E faz um vídeo, mostra toda a rotina, por que você quer, estamos te esperando, querendo te conhecer. Por que a família quer, né, mais um filho. Muito legal. Aí uma cartinha dizendo por que gostou, que quer conhecer aquela criança, e nós mostramos esse material para a criança. E ela decide. A criança vai dizer se quer conhecer ou não. E aí a gente marca o encontro. Ultimamente tem sido bem surpreendente, porque até as crianças mais tímidas, até porque já é um desejo dela ser adotada, ela já foi preparada, ela já sinalizou que ela está pronta, ela já teve acesso à foto, vídeo desse casal, né? E aí no encontro, a gente até prepara o casal antes, olha, essa criança é muito tímida, pode ser que ela não chegue imediatamente falando com você. E geralmente as crianças estão chegando com tudo. Elas já chegam meio que empurrando a gente que está na frente. Nossa, deixa eu ver logo, né? Quem tá aqui, porque já conheceu pela foto, pelo vídeo. Sim, aí fica esperando, né? Então é um momento assim muito especial, porque é a junção de dois sonhos, né? E você caracteriza esse momento como um dos mais importantes do seu dia a dia, da sua profissão? Qual o momento que você acha que é o que enche o seu coração, assim, que você fala, nossa, eu obrigada, né, Deus, obrigada, eu escolhi a profissão certa, eu amo o que eu faço, porque quando a gente conversa com a Vanessa, a gente poderia ficar aqui horas com ela, porque é tão gostoso conversar com ela, ouvir o jeito que ela fala, o entendimento que ela passa, e às vezes você quer estar lá, só quer estar lá junto, ali do ladinho, porque é muito bom saber, né, esse carisma, essa bondade que você passa até na fala, essa segurança. Obrigada, o principal Lu. é a segurança. Uhum. Nós já tivemos em alguns momentos, em outros lugares, participei de júri também, e ela sempre com essa fala, essa fala, né, tranquila, segura, e isso faz com que a gente queira ficar ouvindo bastante sobre isso. Então, qual é o momento, fala pra mim, qual é o momento que, quando acontece nesse processo de adoção, você fala, que bom que eu escolhi isso? Esse momento é um dos mais leves e um dos mais emocionantes, né? Porque nós acompanhamos a criança desde que ela chega no acolhimento. Então ela vem com uma história de muito sofrimento, às vezes de uma negligência extrema, situações de violência dos mais diversos tipos, né? Então ela traz uma carga muito pesada. E a adoção é quando nada mais deu certo, né? Então já se esgotaram todas as possibilidades com a família biológica e agora ela está encontrando uma nova chance de viver em família, né? Então é muito gostoso e é muito emocionante, porque você conhece o sonho de quem está para adotar, né? Essa pessoa, ela se submeteu a diversas etapas, né? Ela teve que deixar que a gente cutucasse algumas feridas, porque ela precisa contar a história dela. Quantas vezes essa pessoa também tentou, né, ter mãe e filho natural e não veio, né? Sim, né? Então, assim, essas feridas, né? Sim, porque existem as dores do outro lado também, né? Do desejo de ser pai ou de ser mãe e não ter conseguido até aquele momento. Então são expectativas dos dois lados. E quando a gente percebe que esse encontro deu certo, né, que a criança está feliz, que a criança acredita que ela vai ter aquela família, que a família está mobilizada, que ela está fazendo de tudo para constituir essa família, essa família, então para nós é muito gratificante e é muito emocionante, com certeza. Eu só te falar, eu fico emocionada também, porque assim, eu sempre disse na reunião que eu fui para falar com os outros pais, né? Nós temos que ser gratos. Os pais têm que ser gratos pelaquela criança que está ali, pelos pais que essa criança teve, né? Independente do que tenha acontecido, que tenha passado. Porque se não fosse esses pais que fizeram esta criança,
ela não teria chance de ser mãe, Sim. nem ele a chance de ser pai. E nós, filhos adotivos, temos que ser gratos. Hoje em dia, se não fosse a minha mãe biológica e meu pai biológico, eu não teria tido a mãe que eu tive, a mulher que foi a minha mãe, né? Assim, a qual eu levantei uma ONG para homenageá-la. Ele estava até contando para ela que aos 47 anos eu conheci meu pai biológico. Então também tem essa questão também no lado que a mãe, a pessoa que eu achei muito incrível na reunião, gente, é que eles falam sobre os pais biológicos, que a criança tem que saber a sua origem, as suas raízes, né? Contar de uma forma leve, porque assim, a verdade, né, ela é sempre absoluta. E quando você cria um filho com a verdade, eu acredito que ele não chega nem a ter curiosidade. A gente estava falando sobre isso, né? Sim. Que algumas crianças, quando crescem ou quando estão na adolescência, querem conhecer pais biológicos. E tá tudo bem também. A pessoa tem que estar aberta até essa parte, até essa Sim. questão. Porque ela tem que ser grata àquela pessoa que gerou aquela criança, porque se não fosse ela, você não seria mãe. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse acalento, né? De falar sobre a família daquela criança, principalmente quando é adolescente também. Sim. E quer conhecer a família. E não tem problema nenhum isso. O amor dessa criança que é com você, que adotou, que acolheu, não vai diminuir. E nem vai se igualar ao amor da mãe biológica. Mas às vezes a curiosidade impera pelo fato de você omitir. Sim. A verdade. E se você omite, um dia ela fica curiosa, né? Então eu acho importante sempre trabalhar com a verdade na adoção. Não julgo quem não quer contar, porque assim, isso vai de família para família, mas eu achei muito importante essa fala na reunião. Sim, e realmente é assim fundamental, né? A criança que cresce num ambiente adotivo, sendo respeitada na sua história, tendo transparência com a sua história e mantendo a individualidade e o respeito para com a família biológica, ela vai ter um vínculo com a família adotiva que nenhuma pessoa do passado vai ser uma ameaça para isso, né? Porque a família foi muito transparente. Então ela sabe de onde veio, ela sabe qual foi a história da sua família, por que ela acabou sendo adotada. E aí é nesse momento que entra o cuidado com a família biológica, porque ao contrário... Isso é mais com os menores, né? Assim, quando adota bebê ou criança ainda que não fala, que a gente aconselha, porque a outra, como você disse, 5 anos, já sabe todo o seu processo, já sabe por que tá ali, Sim. Que vai, né, já tá pronta ou preparada para adoção. Mas os menores, né? Sim. Às vezes chegam os menorzinhos, a mãe não quer contar. Tem essa dificuldade, né? Meu, né? E até tem aquela ideia de que, não, chegou tão bebê que não vai lembrar de nada. Mas em algum momento ele vai ter essa informação. É um segredo para muitas pessoas guardarem, né? Então, geralmente, é um momento de conflito. É uma briga com o irmão, é uma briga com o primo, que familiar, vem... Exatamente. Vizinho, que foi, né, que eu sempre soube, mas assim, uma discussão com o vizinho, a vizinha chegou para mim e falou assim, você não é sua mãe, ela não é sua mãe, e se eu não soubesse? Olha o impacto que isso causaria. Já estava casada já. Exatamente. Mas se eu não soubesse. Né? E mesmo você estando casada, isso ia ter um impacto muito grande em relação. Assim, olha o tempo que passou, Sim. que ela sabia disso, nunca falou numa discussão ali de limpar a calçada. Falou, vai, eu não vou reclamar não com a sua mãe. Ela não é sua mãe, e se eu não soubesse? Então, né? Sempre tem aquela pessoa abençoada no percurso, né, que tá ali só para plantar aquela sementinha. Para pegar o ponto fraco, né? Então, assim, eu aconselho, na minha família também tem casos de adoção, infelizmente, um dos casos, minha família adotiva já, né? Tem um dos casos também, a pessoa não sabe que é filha adotiva, acho isso uma pena. Mas os pais decidem, a gente não está aqui para julgar. Mas quando é bebezinho, eu concordo com você. Sim. E achei muito importante e pertinente a gente falar sobre isso nas reuniões. Muito. E é uma fala que nós sempre reproduzimos, porque é realmente muito relevante. E para as crianças maiores, esse respeito com a família biológica. Porque nem todas as crianças que vão para o abrigo, elas são abandonadas. Tem famílias que lutam e lutam muito para ficarem com as crianças. Mas é a história de cada um. Às vezes a mãe foi negligente, nunca foi cuidada.
E se ela nunca foi cuidada, como é que ela vai aprender a cuidar, né? Tem pessoas que não conseguem desenvolver isso. Tem mães, pais que viveram a violência, foram agredidos na infância inteira, na adolescência inteira. Uma coisa não justifica a outra, mas é o que ela aprendeu, ou que ela né? vivenciou e não dá para julgar. Não, talvez ela não tenha tido uma outra referência de família para saber que pode ser diferente, né? Então, hoje nós conseguimos proteger essa criança, mas a gente não conseguiu proteger essa mãe, né? Ela passou por situações muito difíceis. Então, a gente precisa sempre ter muito cuidado quando vai falar da família biológica, para que ela não se sinta rejeitada, para que ela não ache que foi ela que causou alguma coisa, que a família não prestava, né? Então, acho que isso é muito importante. Fala que não dá para ficar quieta o tempo todo ouvindo, assim, ó, ficaria horas, porque é tão gostoso, tão gratificante você aprender sobre, né, como lidar com o outro, falar sobre empatia, né, porque empatia, né, que a gente tem com o outro, né, empatia com aquela mãe que não pôde ficar com o filho, que está recebendo o filho daquela mãe que não pôde ficar com o filho, então você trabalha a empatia o tempo inteiro. Para fechar com chave de ouro, sabendo que tem um site aí, fala um pouquinho sobre esse Boa Noite. O site... Esse site aí, gente, que a gente pode fazer um Boa Noite aí, olha só. É um programa do Tribunal de Justiça de São Paulo para proporcionar condições de adoção para crianças e adolescentes que não têm pretendentes para o seu perfil. Então, geralmente são crianças ou grupos de irmãos que a idade do mais velho não tem e as crianças precisam ficar juntas. Por exemplo, em Mongaguá, hoje nós temos 2 irmãs de 11 e de 7 anos. Elas não podem ser separadas, né? Se elas chegarem a ir para adoção, já não vão encontrar pretendentes no SNA para elas. Que queiram assumir as duas. Então, elas não vão ter possibilidade pelo Sistema Nacional de Adoção. Então, nós encaminhamos esses casos, ou adolescentes, né, que geralmente não tem, nós encaminhamos esses casos para o site. O nome do site é Adote um Boa Noite. Então, vocês podem jogar esse site no Google, ele vai aparecer, e no site tem fotos dessas crianças ou adolescentes e um pouquinho sobre a história dela. O que ela gosta de fazer, quais são os sonhos, a idade, e aí esse site acaba fazendo um encontro também de pessoas que aceitariam esses adolescentes, essas crianças ou grupos de irmãos, com as crianças que não têm chance pelo Sistema Nacional. Nós temos tido bons resultados. Nós tivemos uma adolescente de 15 anos que foi adotada por um casal de outro estado. Estamos com 2 adolescentes de 16 anos. Olha os adolescentes aí. Maravilhosos, que estão na fase final da aproximação e já estão prestes a irem morar com os pretendentes. Então é um site muito legal. E é só falar sobre a entrega voluntária. Ah, boa lembrança, entrega voluntária. É muito importante que as pessoas saibam que a mulher tem o direito legal de entregar o seu filho para adoção. Então, uma gestante, seja qual for o motivo dela, seja uma gravidez que não foi programada, um fruto de abuso sexual, ou de repente não tem um motivo que ela considera grave, né? Mas ela não se vê em condições de ficar com essa criança. Por favor, não abandone seu filho. Não jogue no lixo, né? Não jogue, não deixe em qualquer lugar. Tava aqui em Mongaguá mesmo, lá no campo, foi pertinho da casa da minha sogra. Naquele dia quase que eu peguei, vai, não aguento. Já queria pegar, já sabe com ele. Assim que funciona mais, né? Mas, é assim, dá uma aflição, porque tem tanta gente querendo tanto ser mãe. Sim. E essa mulher, mesmo se ela estiver na gestação, ela pode procurar nas unidades de saúde a Samanta, que é psicóloga. Ela tem a compreensão desse programa, né? Pode me procurar no fórum. Em momento nenhum você vai ser julgada, você vai ser criticada. O nosso papel é acolher a gestante que está nessa condição,
orientá-la para ver se realmente é um caso de entrega ou se de repente é uma falta de suporte, mas E ela aí vocês gostaria. identificam e ajudam Isso, também, aí a caso gente faz o oportunizando. encaminhamento, né, para que ela tenha esse suporte, mas o objetivo é que a mulher seja acolhida, que ela seja respeitada no seu desejo e que a criança seja protegida. Então, é um direito da mulher. O que é um crime é abandonar a criança em qualquer lugar que ela corra risco, inclusive de morte. Mas a mulher tendo esse desejo, mesmo que seja para tirar dúvida, pode me procurar no fórum que eu esclareço tudo. Sim, os teus dados ficarão em sigilo, né? Então, mesmo que algum processo seja consultado no teu nome, isso não vai aparecer. É sigilo absoluto, né? É resguardar a mulher de todas as formas, né? E assegurar que essa criança ela sobreviva, que ela esteja saudável e que ela seja muito amada E muito né? feliz. E muito feliz. Ai, Vanessa, muito obrigada, viu, pela entrevista de hoje. A gente até se estendeu um pouco mais, mas é que esse assunto me encanta muito. Eu acho que a gente pode ajudar muitas crianças, ajudar muitas famílias que querem constituir as suas famílias. E é sempre bom propagar essa fala, né, sobre a entrega voluntária. Isso. Entrega voluntária, propagar sobre a questão da adoção, que não está um caminho muito longo, mas é um caminho que você consegue aguardar e consegue adotar uma criança aí. Obrigada, viu? Obrigada a você, Lu, por essa oportunidade. Acho que nós precisamos sempre, né, divulgar informações para que todos tenham acesso e para que as nossas crianças estejam cada vez mais protegidas e felizes. É isso aí, obrigada, gente. Até semana que vem. Vanessa, muito obrigada. Foi uma conversa esclarecedora. Você que está aí nos assistindo, que quer ser uma adotante, você que quer ser a adotante de um boa noite, como ela disse, apenas um boa noite, venha fazer parte desse grupo, converse com a Vanessa, chama ela aí no WhatsApp, venha saber mais. Às vezes você conhece um casal que queira adotar e você, mãe, que também quer fazer a sua entrega voluntária, você sabe que não há julgamentos. Então, vamos fazer essa entrega voluntária sem julgamentos. Vou dar um pulinho nos comerciais rapidinho e volto pro quadro Espelho, Espelho Meu. Há 19 anos formando condutores, a escola Educar é referência em Mongaguá. A Educar oferece uma enorme variedade de serviços, instrutores qualificados e uma frota de carros e motos moderna. As aulas teóricas são ministradas em salas climatizadas e com muito conforto. Você está esperando o quê? Venha para a Educar. Aqui, o seu sonho acontece. Viajar é tudo de bom e viajar em grande estilo, melhor ainda. Se você sonha conhecer o mundo por conta própria e ter o total conforto de um trailer off-road, agora o seu sonho virou realidade. A AK Motorhome oferece o mais completo serviço para que você tenha as melhores experiências em suas viagens. Você pode escolher pelo trailer Fênix Off-Road, que é exclusividade da marca, ou montar no seu veículo a casa dos seus sonhos. Não perca tempo, as estradas te esperam para uma viagem alucinante. Sejam bem-vindos ao Colégio Portinari. Eu vou apresentar para vocês toda a nossa estrutura. Nossa escola se divide em 2 ambientes: Ensino Fundamental 1, 2 e Médio e Educação Infantil. Essa é a nossa quadra coberta, onde acontecem as nossas aulas e oficinas esportivas. Venha nos conhecer, estamos te aguardando. Voltamos dos
nossos comerciais e agora eu vou falar aqui no quadro. O quadro que eu mais amo fazer nesse programa, eu gosto de todos, né, gente? Mas o que eu mais gosto é o Espelho, Espelho Meu, esse quadro que é dedicado à sua autoestima, beleza, o trabalho assim de dentro para fora, oportunidade de emprego. Então, hoje eu trouxe para vocês, olha, toda vez que eu tô no Instagram, que eu passo pelo Instagram dessa pessoa, eu tenho vontade de cantar assim, ó, burguesinha, burguesinha, burguesinha. A entrevista é com a burguesinha. E hoje, no quadro Espelho, Espelho Meu, eu estou aqui. Como eu disse já para vocês, eu sempre estou de olho no Instagram, sempre. E como, desta vez, não poderia ser menos que ela, né? A burguesinha. Tudo bem, Priscila? Tudo bom, quero agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui fazendo parte desse quadro maravilhoso e vamos dialogar um pouquinho hoje. Nós vamos dialogar, gente, porque toda hora passa no meu Instagram um stories dela, uma propaganda. Essa mulher é marqueteira, viu? E é bom que você fica aí, que você vai aprender muita coisa de marketing e também, principalmente, sobre unhas. Verdade. Pri, como tudo começou, mulher? Me conta como você teve essa ideia de eu vou trabalhar com unhas, eu vou fazer isso. Então, na verdade, eu morei um tempo no Rio de Janeiro e quando eu fui pra lá eu fui desempregada, né, com a cara e com a coragem, disse eu que ia viver no Rio de Janeiro. E aí... Eu tinha o Rio de Janeiro e um sonho. Eu tinha um sonho. E aí, como a gente tem casa lá, tem família, né, só que aí eu não tinha emprego. E aí eu comecei a vender água na praia. Então eu trabalhei, acho que uns 6 meses na praia de Copacabana vendendo água. Só que aí eu parei porque eu tô muito fresca, eu tive uma insolação bem forte e tive que parar. E aí a minha mãe ficou com uma dosinha de mim e ela falou assim, não, vou comprar uns negocinhos de unha e você começa a fazer unha. E aí ela comprou uma maleta lá com os esmalte, alicate. Eu falei, todo mundo sabe que tá cutícula, né? Não pensei que eu ia ter que fazer um curso. Eu comecei a fazer as unhas das senhorinhas lá da rua. Começou nas vizinhanças. Nas vizinhanças, as senhorinhas da igreja da minha mãe. Comecei assim. E depois voltei pra São Paulo. Aí quando eu voltei pra São Paulo, eu vi que eu tinha uma competição muito grande aqui. Aí eu falei, vou ter que fazer um curso, que é isso que eu quero. Mas quando você começou lá, você começou com unha comum, só? Fazer só um manicure e pedicure. pedicure, só. Aí quando eu voltei pra São Paulo, que aí eu decidi fazer uma especialização. Aí fiz uma especialização de manicure e pedicure. Descobri que muita coisa que eu fazia estava errada. Mas estava bacana. Mas eu tava achando que tava, nossa, livre dos processos. Mas aprendi muitas coisas importantes, como biossegurança, questão de higiene e saúde da unha, que é muito importante, que eu acho que é uma coisa que falta muito em muitos cursos hoje. E depois decidi fazer um curso de alongamento de unhas. Que era uma febre, né? Que era uma febre. Começou essa febre. Gente, olha, eu estou sem, já tem umas 4 semanas ou mais que eu estou sem, mas é difícil ficar tanto tempo assim sem, né? Que a situação me obrigou a ficar sem um pouco. Porém, é incrível, porque assim, é uma mão na roda. E a gente se sente pronta. É igual os cílios. Igual os cílios, a gente Tá pronta. Você olha pra minha mão, tá linda. E assim, esses esmaltes de hoje em dia também você não precisa estar fazendo toda hora, né? Não lasca, gente. Não sai aquela beiradinha assim, ó, fica parecendo uma sainha. Então assim, aí você falou assim, não, vou ter que aprender essa unha. Vou ter que aprender. Tenho que ganhar mais dinheiro. Na verdade, foi isso que eu pensei. Porque é um valor super diferenciado. Na época era bem mais diferenciado. Hoje são valores mais acessíveis, tem muitas técnicas. Aí fiz um curso de especialização com uma neurodesigner daqui de Santos, eu acho, que é a Bruna Oliveira. Ela era conhecida como manicure maluca. Fiz minha primeira especialização com ela de fibra, já na tinha. Minhas primeiras vezes eu achava amarrado. Mas é tão gostoso quando a gente aprende uma coisa, você aplica. A evolução é algo gratificante, né? Você começar e você olhar pra trás e você ver que você foi evoluindo naquilo. E aí foram surgindo novas técnicas e eu não se dava pra eu me aperfeiçoar, eu me aperfeiçoava. Tinha curso ali de graça, eu ia. Tinha curso ali mais econômico, eu ia. Não dava, eu parcelava no cartão. E ia melhorando. E assim eu fui cada dia buscando mais conhecimento para um dia também poder mostrar para as pessoas e ministrar também esse conhecimento. Nossa, eu acho isso assim tão incrível, porque assim, você sempre busca a melhoria, né? Então assim, a sua especialização é no nail design. Sim, na
Mas você faz muita coisa aqui no seu estúdio Burguesinha. Muita coisa. Ela vai falar um pouquinho pra gente de tudo que ela faz até o final da entrevista, mas eu quero que você fale pra mim por que Burguesinha. Então, toda vez... vou te falar uma coisa, gente. Toda vez que eu vou lá, eu entro no Instagram, eu testo um stories da Burguesinha, eu vou lá assistir. Aí toda vez eu falo, Burguesinha, eu quero cantar. Burguesinha, Burguesinha. Acho que todo mundo, né? E pegou tanto esse nome, mas e por quê? Porque Burguesinha. Então, eu assim, meu pensamento quando eu decidi mudar para esse nome foi que seria algo que representasse tanto uma menina como uma mulher. E aí você decidi colocar a Burguesinha. E realmente o público que eu atendo hoje é um público desde a adolescência até a fase realmente mais adulta. Tenho muitas clientes também que são na terceira idade, eu amo as meninas. Elas já sabem o que elas são, sabe? Elas querem estar bonitas, elas querem estar apresentável. Isso é maravilhoso pra mim. Eu quero todo mundo de unha feita, todo mundo na beleza ok. Então ela não podia faltar nesse quadro, né, gente? Espelho meu, que sempre traz para você que está aí assistindo uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de ficar ainda mais bela, de se sentir bem, porque a autoestima não é só o que a gente está vendo do lado de fora, né? Se você está cuidando de você do lado de fora, por dentro também vai estar tudo muito bem, vai estar tudo muito tranquilo. E aí você já consegue passar para o próximo capítulo da vida. E que tipo de material ou ferramenta você acha que é indispensável para você no dia a dia, no seu trabalho, assim? Olha, uma coisa que é indispensável, pode até parecer meio clichê, mas é indispensável, são as EPIs, são os equipamentos de segurança, porque é uma segurança para mim, profissional, e é uma segurança para cliente. É muito chato, eu sei que é chato trabalhar de máscara, é chato trabalhar de luva, mas isso é uma coisa que realmente é indispensável. Claro que às vezes a gente está na correria do dia e a gente não se atenta a alguns detalhes das EPIs, mas isso é uma coisa indispensável. Eu acho que em qualquer profissão da área de estética ou beleza. Então isso é uma coisa que a gente não pode deixar de falar, porque traz uma segurança e um conforto pra gente estar sendo atendida também, porque eu me lembro assim, na evolução dessa de fazer a unha, antigamente você fazia a unha, aquela bacia com água, e aí depois você sabe daqueles fungos e aquelas coisas, e ali tá... Hoje não, hoje tem toda a esterilização, hoje você usa, né? Então, outro tipo de coisas que fazem pra fazer as unhas. Você nem precisa ficar com o pé mergulhado dentro d'água, né? Não precisa. Não, é proibido, viu, gente? Não pode mais. Então, tá vendo? Mas eu sou dessa época que você colocava lá aguinha, meu amor. Morninha com sabão em pó. Com sabão em pó, meu povo. Não é pobreza, não. É porque era o jeito que era isso fazia. mesmo. Para que a pele ficava mais molinha pra tirar contigo. Ficava mais macia, gente. A evolução dos seres humanos é muito incrível, né? E fala pra mim, porque assim, quando eu tô lá no meu Instagram, tá passando lá, de repente passa a Burguesinha com curso de Nails Design. Eu falei assim, não, isso daí me chamou muita atenção. Todo um material, toda uma coisa assim, organizada. Gente, quem me conhece sabe que eu amo as coisas bem organizadas. Eu até não sou uma dona de casa, viu, gente? O pessoal já sabe, não sou uma dona de casa, não sou organizada. Mas assim, com a minha sala de aula, com o meu trabalho, eu sou. E isso me chamou muita atenção, o material que você disponibiliza para o seu curso, toda a apostila. Eu fui vendo aqui, o pessoal vai ver aqui também, né, no decorrer da entrevista, todo o seu curso, como que funciona. Como você teve essa ideia de fazer esse curso? Então, como eu falei, eu já fiz muitos cursos, né? E aí eu decidi juntar todos os pedacinhos que eu senti falta nos cursos que eu fiz. Olha, sacada. Então eu falei, por quê? Já que eu senti falta, eu acho que muitas outras pessoas também podem sentir falta desses pequenos detalhes. Então, quando eu puder ministrar o meu curso, eu quero que eles tenham todos esses detalhes que eu senti falta, porque a falta que me fez desses detalhes fez com que eu demorasse mais tempo para ser uma profissional ainda melhor, porque faltou aqui. Naquele momento. Então, eu tive um atraso pela falta desses detalhes. Então, quando eu decidi que eu ia ministrar curso, eu falei, o meu curso vai ser um curso o mais completo que eu puder oferecer. Então, vem a caixinha, né? Essa caixinha. Ela deixou aqui pra gente mostrar, gente. Eu amo rosa, viu, gente? Então, tem a caixinha. Uma burguesinha, né, gente? Uma burguesinha. Dentro da caixinha
vai um kit personalizado. Esse kit do curso VIP você já consegue atender assim que você finaliza o seu curso, com o material que vai aqui. Então você já sai pronta para trabalhar. Você já sai pronto para trabalhar. Isso mesmo. Essa é a parte que eu queria chegar. Por quê? Porque as pessoas normalmente, gente, é muito comum, todo mundo fala assim, o meu agora não tem emprego, ai, a gente não consegue trabalhar, mas a gente tem muito que ter um pouco de força de vontade, de ter que querer. A gente estava falando sobre isso antes de começarmos a entrevista. Você tem que ter um foco, você tem que ter boleto para pagar, né, e focar naquilo, né? Então, assim, às vezes você vai precisar disponibilizar de um valor para você aprender uma profissão, mas o que ela vai te trazer depois é muito maior, né? Conheço pessoas que levantaram, entre aspas, né, claro, é uma metáfora, castelos com a sua unha que fizeram, com cabelos que fazem, com cílios que fazem. Então, eu não poderia passar e deixar de vir aqui para falar com você, Priscila, para falar um pouco sobre esse curso. Mas tem idade, o adolescente pode fazer, como é que funciona? A idade mínima do aprendizado do curso é de 14 anos. Por quê? Às vezes a gente pode, mas minha filha já tem 12, já tem 13, mas tem alguns produtos que tem um cheirinho um pouquinho mais forte, às vezes uma pessoa que tem uma dermatite e ainda não sabe, ela pode ter reação em contato com gel. Então a gente prefere a partir dos 14, que geralmente é uma idade que a gente já tem uma noção maior do que é alérgico, o que não é alérgico. Se sentir alguma coisa diferente, já consegue falar. Explicar. Então eu preferi estipular essa faixa etária. Então, a partir dos 14 e até os 99, 100, quem quiserem fazer, não tem idade, né? Pra aprender idade. não tem idade. Eu até quero aproveitar e mandar um beijo para Cássia Monteiro, minha amigona. Um beijo. Me apresentou aqui a Priscila. E aliás, eu já sabia, já conhecia, já seguia, que elas já são mais íntimas. E aí, para eu chegar na Priscila, eu fui pela Cássia. E eu também penso em fazer esse curso, porque é sempre bom te aprender. Então, de repente, você não quer exercer uma profissão, mas você quer ter um aprendizado, né? Para si próprio ou para filhos, que tem mulheres que têm filhas, né? E quem tem filhas, gente, já sai mais caro, né? Sai mesmo. Vai fazer uma filha, não vai fazer na outra, e vai fazer a sua, minha mãe. Então, assim, é muito interessante, é bacana você fazer esse curso para o aprendizado. Mas, assim, hoje em dia nós temos algumas técnicas. Quais são as técnicas que você oferece no seu curso? Então, o curso do molde, ele é um curso 2 em 1. Então, você vai ter a técnica do curso do molde F1, que é a queridinha do momento. Eu ia falar agora, esse é o queridinha do momento. É a queridinha do momento. E aí você também tem o molde russo, que é parecido, é uma técnica muito parecida, só que muda um pouquinho na construção de estrutura da unha. E aí você também ganha de bônus uma aula de fibra de vidro. Olha, ganhei um de bônus. Uma aula, gente. Então, ou seja, o curso é do F1. Isso, o F1 e o molde russo. E o molde russo. Nossa, e ela pegou o clichê, assim, do momento, né? E qual foi o trabalho de unhas, assim, mais desafiador que você já fez? Por incrível que pareça, o molde F1. Não acredito, a gente estava acabando de falar, por exemplo, tem a fibra, né? Eu sempre gostei mais da fibra de vidro. Porém, as últimas vezes que eu fiz, eu preferi o F1, que eu achei mais leve. Então, o F1 eu tive muito problema para aprender, porque eu fiz muitos cursos do molde F1 online. Só que acontece, você aprende os geonaticos online, você aprende a fibra de vidro online. Você não aprende o molde F1 online, porque você tem que ter o tato. Você tem que ser presencial para você entender como você vai fazer a acoplagem. Porque se você apertar um pouquinho a mais, a unha vai trincar e vai quebrar. O gel não vai secar. Nossa, e parece ser tão prático, porque assim, ó, vou confessar aqui, viu, Priscila? Eu fico lá no TikTok assistindo esse daí do F1, porque eu falei pra ela que eu quero aprender a fazer, gente. Porque eu sou uma pessoa vaidosa e eu gosto, né? E eu falei pra ela, eu quero aprender a fazer, gente, esse curso. E eu tô achando que era muito simples e pelo jeito não é. Então, eu também achei incrível. Assim, não é um alongamento difícil de aprender, mas é um alongamento que tem a necessidade do curso presencial. Porque você tem que entender o tato. Tem que ter o tato, porque se você apertar um pouquinho mais na acoplagem, o gel vai escorrer pra lateral. Na hora de deixar, vai machucar contigo. Se você apertar um pouquinho mais, ele vai trincar na lateral. Então, tipo assim, vai dar 2 dias, seu alongamento vai quebrar bem no ponto 0, que é o ponto de saída da unha natural. Se você não encostar do jeito certinho, vai secar superficialmente e por dentro vai ficar molhado o gel. Então tem todos os como é que eu posso dizer, os segredinhos, né? Tem todos os tem detalhes. muitos segredinhos.
Então tem que fazer o curso, Tem que gente. fazer. Tem que fazer o curso. E em quanto tempo a pessoa faz o curso com você? Só uma vez? Como funciona? Então, a gente trabalha com um cronograma bem personalizado. Porque eu tenho muitos clientes que têm um tempo e eu tenho clientes que não têm o tempo. Então, a gente monta o cronograma de acordo com o tempo da aluna. Eu tenho aluna que consegue vir 3 vezes na semana. Eu tenho aluna que consegue vir 1 vez na semana. Ah, entendi. Então, a gente vai montar um cronograma de acordo com o tempo da aluna. Geralmente, o tempo estimado do curso são de 6 a 8 dias e a pessoa ainda tem um suporte de 30 dias comigo. Então, depois que finalizou o curso, você tem 30 dias de suporte. Pra tirar dúvida. Pra tirar dúvida. E, tipo assim, Pri, eu marquei uma cliente, eu não tô me sentindo segura de atender na minha casa, no meu salão, no salão da pessoa. Eu vou separar o meu dia e você vai vir atender essa cliente aqui comigo, com esse suporte. Eu quero que todas as pessoas que façam curso comigo saiam confiantes que elas são capazes de alcançar tudo através da unha. Já vão sair confiantes com a sua malinha pra atender a primeira cliente, Exatamente. gente. Né? Esse é o objetivo. É o objetivo. Porque assim, gente, as meninas hoje em dia, né, vamos aproveitar essa oportunidade, as jovens, já um dinheiro para você já ir fazendo a sua vida, né, guardando o seu estudo. Porque assim, em média, assim, não precisa falar o preço mais alto, porque tem salões que cobram X, Sim. tem salão que cobram um pouco mais acessível, depende da localidade de cada Sim. salão, né? Mas eu quero saber, assim, em média, quanto que é cobrado, assim, pra fazer essa unha de molde F1? Então, o nosso preço de tabela é de R$150. Sim, é a tabela aqui do estúdio para o alongamento do molde F1, incluso a cutilagem mecânica. E aí no curso vocês vão aprender o que é a cutilagem mecânica. Pronto, já me deixou curiosa de novo. E aí a pessoa às vezes quer fazer uma decoração, né? E aí muda um pouquinho o valor. Mas aí depende também do tipo de decoração. Se é uma decoração simples, às vezes eu prefiro presentear a cliente com a decoração. Mas se é uma decoração que vai me pegar ali mais 1 hora só em decoração, aí a gente conversa o valor. É porque assim, tem gente que quer uma unha básica, né? Tá tudo bem. Quer no máximo um glitter ou uma pedrinha única. Ou uma pedrinha, uma determinada unha. Agora a gente que quer, né? Já viu aqueles desenhos por cima, assim, que parece uma obra de arte, né? Aí não para, gente, porque é 1 hora pra fazer unha, mais 1 hora pra fazer só desenho. É isso mesmo. Aí não tem condição, né? Aí eu tenho que cobrar. Aí tem que cobrar. E ela atende aqui, gente, na Avenida 7 de Setembro, número 554, Vila Atlântica, lá do Morro. É lá do Morro, gente, no começo, tá, da rua, não é muito longe, no final, nem nada. Número 500 e pouco, a primeira quadra. É a primeira né? quadra. Primeira quadra. E assim, você vai bater, você vai olhar e você vai gente, é uma casa. É uma casa. É uma casa, mas aqui não mora ninguém, é um estúdio. Elas alugaram a casa e fizeram um estúdio. Então não trabalha só a Pri aqui, trabalha também quem? A minha irmã, minha sócia, que é a Natália, né? Flash. Gente, ela é incrível. Não é porque é minha irmã, não. Mas a bicha é boa no que faz. Temos a Jennifer, que é especialista em caixa. Gente, você que tá procurando, ó, o meu cabelinho eu cuido só com ela. Cortei ontem. Eu tava vendo que ela falou que ela ia cortar o Eu cabelo cortei fazendo. ontem. Aí temos outros colaboradores, que tem a Jennifer também, que faz cílios, que é outra Jennifer. A Mônica, que faz manicure. E a nossa massoterapeuta, que é a Magalice, que também é maravilhosa. E vai rolar promoção, gente. Precisa lá nos stories pra vocês entenderem o que vai rolar por aqui esse mês ainda, hein? É, aliás, eu quero, antes de nós terminarmos a entrevista, vou querer que você fale uma coisa que me chamou muito atenção, que é para as mães atípicas. Daqui a pouquinho ela vai falar. Ah, verdade. Eu trabalho diretamente com as mães atípicas, com os pais, né, com as crianças, então eu acho que essa promoção, quando eu falei para vocês que a Priscila é marqueteira, ela é marqueteira, ela busca ela desencadeia uma promoção assim, que você fala, caramba, ninguém pensou nisso antes, não acredito. Então assim, você tem uns insights, Pri, uma leveza de levar a promoção, de ter essas ideias, eu acho muito diferenciado aqui na nossa cidade. Então, assim, a gente tem que mostrar para as pessoas quem é você, para as pessoas seguirem o seu Instagram, ver como é o seu trabalho. E, assim, eu acho que tem público para todo mundo, né? Nós temos o público para Cássia, temos público para Maison, temos público para todos.
todas as pessoas, todos os bolsos, público e trabalhadores de qualidade. Por isso que eu quis trazer hoje para vocês conhecerem a Burguesinha. Me fala uma coisa, Pri, mais uma perguntinha. Como que você enxerga o futuro do Naias Design nos próximos anos? Porque assim, tá muito evoluído, né? Cada hora ele inventa uma modinha em cima da unha. Tem uma moça que eu sigo no TikTok, uma japonesa, não, chinesa, que ela experimenta as comidas, né? E aí as unhas dela tem até um bichinho em cima, a unha tem um bichinho. Ah, acho que é um 3D, né? Isso mesmo. Então assim, como você acha que isso vai continuar aumentando, evoluindo? Olha, eu vou te falar, eu tô assim, fico às vezes pensando, será que vai evoluir mais? Porque eu vi uma máquina, eu já até pensei em comprar, né? Besteira. Que você põe o dedinho assim e ela imprime a película na sua unha. Então dá pra evoluir. Então assim, daqui uns anos... Não, aí eu fico pensando, o que me aguarda daqui a uns anos? O que eu vou ter que aprender daqui a uns anos? Porque já tem uma própria máquina que você põe a mão e ela imprime o desenho na sua unha. Tipo, se você quiser uma foto sua, ela vai imprimir uma foto sua na unha. Nossa, é evolução, né? É uma evolução absurda. O que eu espero é que realmente evolua e que abra ainda mais portas de emprego. Isso é o que eu espero, assim, de coração. Eu não tenho esse negócio de concorrência, porque senão eu não ministraria cursos, né? Eu acho que compartilhar conhecimento é uma das coisas mais gratificantes que tem. Compartilhar algo que você aprendeu, algo que te fez bem, que te deu um resultado, que te deu um lucro. Eu acho que é uma das melhores coisas que tem de se compartilhar depois do amor. É o conhecimento. Gente, é uma graça, né? Ai, eu vou colocar no potinho. Então, eu também concordo com você. Eu acho que tudo que a gente aprende é válido, a gente tem que dividir. Aliás, a gente tá aqui pra isso, né? No planeta a gente tá aqui pra isso, pra somar, né? A gente sabe que tem aí umas coisas aí pelo caminho, mas a gente pode desanimar. Não é porque a gente só pode entregar o que a gente tem de melhor mesmo, próximo. E que o próximo vire o próximo, e que suas alunas virem professoras, né? Tutoras, mentoras. Porque vai ter um espelho. Sim. E é assim a vida, é um ciclo, né? Então agora você já passou dessa fase de... Não que você não faça, você faz unha, você trabalha com isso, você respira isso. Sim. Porém, você agora já tá na parte de ministrar o curso. Como você se sentiu, assim, a primeira vez que você falou assim, bom, eu vou fazer um curso. Eu vou me meter, seja o que Deus quiser. Olha, eu fiquei um pouco com medo de não... Eu fiquei com medo de não superar as minhas próprias expectativas. O meu medo principal foi da minha primeira aluna voltar e falar assim, não aprendi. Mas eu fui, né? Minha mãe falou, vai, meu marido falou, vai. Eu falei, eu vou, então. E graças a Deus... ela aprendeu e eu superei as minhas expectativas, porque eu fiquei assim impressionada com os primeiros resultados que ela teve, e eu acho que isso é gratificante também. Você vê que a pessoa conseguiu exercer a função através do que você ensinou. Claro que muitas pessoas não continuam na profissão, sim, porque eu acho que o ser autônomo não é para todo mundo. Eu acho muito difícil isso. Eu tenho 47 anos e não faço muitas coisas, Pri. Professora, sou apresentadora, sou corretora de imóveis, decoradora de festa, muitas coisas. Artesã, faço bebê reborn, mas tipo assim, não sei viver só de ser autônoma. Sim. Eu preciso ter uma carteira assinada, eu preciso ter um registro. É muito difícil. Né? Então, assim, e eu admiro muito as pessoas que conseguem. Porque, assim, no seu curso também tem a parte financeira. Você ensina elas a precificarem e o quanto que elas vão gastar de material. Tem até lá, a gente tem uma lista, né, a gente tem lista de fornecedor. A gente vai indicar os melhores fornecedores, com os melhores preços, com o melhor prazo de entrega. Aí, quando ela não consegue fazer essa compra grande, a gente tem os fornecedores locais aqui de Mongaguá, que é um preço um pouco mais caro, mas socorre a gente na hora da necessidade.
E aí tem alguns aplicativos que eu indico também, que são aplicativos que ajudam muito nessa parte de separação de dinheiro. Eu tenho um aplicativo que ele é muito completo, tem entrada, tem saída, tem despesa, e aí você consegue ver... Só essa parte de gerir o negócio, você também explica pra ela no curso. Sim, explico. E aí esse aplicativo é bom, porque ele tem até o resumo de quanto vale a sua hora. Então isso é muito bom, porque se você for trabalhar em um outro salão, você consegue saber se vai ser justo lá ou não. Se é melhor você trabalhar por conta. Isso mesmo. Nossa, gente, olha, ela vai dar o caminho das pedras para você que tá assistindo e quer fazer o curso, quer deixar o telefone, como é que você faz? Chama no Instagram? Chama no Instagram, né? Eu tenho o link pro meu WhatsApp, fica lá na nossa bio do Instagram. E aí vocês conversam diretamente comigo. Se eu não responder, geralmente minha irmã responde por mim. Se eu demorar, vocês podem ligar. Porque às vezes, sabe, gente, é a correria do dia a dia, uma cliente é outra, é um curso e assim vai. E ela tava dizendo que ela tem uma vida assim bem corrida também, porque ela tem quantos idosos? 3. Ela tem 3 idosos que ela cuida, então é isso. Fala uma coisa pra mim também, assim, pra gente finalizar, sobre essas ideias que você tem de marketing, de promoção, que eu fico assim, encantada quando eu tô assistindo. Ontem eu tava assistindo, você tava falando que ia até cortar o cabelo, né? Ou cortou o cabelo, e aí você falou assim que tá lá no seu feed, anexado lá, fixo, o post para as mães atípicas. Que promoção é essa? Vamos dar esse spoiler aí. Então, eu tenho um público, né? Eu tenho um público, uma porcentagem boa de mamães atípicas, e eu sei que não é fácil, né? Algumas têm auxílio, mas não é suficiente. Algumas não têm, que torna isso mais difícil ainda. E aí eu pensei, poxa, por que não criar algo acessível para quem cuida tanto, né? De quem? De alguém, né? E precisa de um cuidado, porque às vezes elas vêm aqui, eu tenho cliente que vem aqui, eu vou falar, às vezes elas nem precisam retocar, elas vêm para conversar, elas vêm para desabafar. Eu já tive cliente que me ligou e falou assim, eu precisei chorar. Então, tipo, elas precisam desse momento. E se eu posso proporcionar esse momento um valor mais acessível, que não vai atrapalhar, que não vai prejudicar, que não vai apertar, por que não fazer? Não, achei essa ideia brilhante. Gostei muito desse seu olhar, né, específico, porque a gente fala muito da criança atípica e esquece um pouco da mãe. E quem tá ali o tempo inteiro, gente, com a criança, resolvendo tudo, é a mãe. Então, você, mamãe atípica que me assiste, as minhas mães que eram da Escola Célia Pupo, um grande beijo. Sigam a Burguesinha e venham participar dessa promoção. E esse é um pacote? Esse é um pacote. Na verdade, até uma mamãe que é bem conhecida aqui no Underground, ela até me deu uma sugestão e nós vamos incluir uma massagem aí no pacote. Olha, então é um pacote. A pessoa vai ter um dia dia de spa. Ai, que delícia, né, gente? Todo mundo merece, né? Não só as mamães atípicas, todo mundo merece, mas eu acredito que devido à demanda da mãe atípica, foi um carinho que você colocou, né? Teve esse olhar, né, bem carinhoso com essas mães. Eu achei uma sacada incrível. Fala com marqueteira? Pri, obrigada. Eu que agradeço. Tá, muito obrigada. Gente, ó, tem até bolinho, viu? Bolinho da Lu, viu? Bolinho de quem? Da Lu. Olha, bolinhos da Lu. Xará. Você vai ser a próxima. Eu vou ir com o seu espaço. Eu vou conhecer e vou querer saber tudo aí sobre você também. Pri, obrigada. Foi um prazer, tá? Conhecer, falar um pouquinho do seu curso, falar da sua profissão. Eu que agradeço. Estou muito grata por essa oportunidade de mostrar um pouquinho mais da burguesinha, sem ser só os holofotes de família. É isso aí, gente. Obrigada. Até semana que vem. Vamos que vamos. Priscila, um grande beijo. Você que está aí assistindo ao nosso programa. Olha que oportunidade incrível de fazer um super curso, uma super profissional e venha se tornar uma nails designer, né? Que o meu queríssimo colega de trabalho já falou, é nails designer. Então, venha fazer esse curso, aproveita, faça uma profissão, construa o seu castelo, tá bom? Vamos para a notícia da Baixada. Muito boa noite, pessoal, tudo bom? Eu sou o Cauê Silva Moreno e sem muita enrolação, vamos para as notícias da Baixada. Praia Grande avalia aeromóvel como alternativa para melhorar a mobilidade urbana. Um projeto de um aeromóvel, sistema de transporte automatizado sob trilhos,
é avaliado pela Prefeitura de Praia Grande, no litoral de São Paulo, como uma alternativa para melhorar a mobilidade urbana. Uma empresa especializada no sistema apresentou um projeto com a sugestão de um traçado em Praia Grande. O prefeito Alberto Mourão agora quer apresentar a nova alternativa ao governo estadual. O projeto de aeromóvel tem como uma de suas principais características uma via elevada, exclusiva e segregada sustentada por pilares de concreto. O veículo automatizado sobre trilhos transita a pouco mais de 5 metros de altura se comparado com as ruas e avenidas existentes. E agora em Guarujá, uma paciente é presa após perder a consulta e agredir as funcionárias da clínica. Uma mulher de 43 anos foi presa em flagrante após agredir 2 funcionárias de uma clínica odontológica por causa de um dia de uma consulta em Guarujá. De acordo com o boletim de ocorrência obtido pelo G1, a paciente foi liberada após pagar uma fiança de R$ 506. O caso aconteceu no Centro de Especialidades Odontológicas, localizado no bairro Vila Júlia. Por meio de nota, a prefeitura informou que a mulher perdeu uma consulta pré-agendada para segunda-feira, dia 11, e agrediu uma servidora pública municipal de 59 anos e a estagiária de 27, após ser informada que a próxima data disponível para atendimento seria na quarta-feira, dia 13. Segundo a prefeitura, a Guarda Civil Municipal foi adicionada e acompanhou as vítimas até a unidade de pronto atendimento da ICEADA, onde elas foram avaliadas e liberadas. A paciente foi levada à delegacia sede da cidade, onde prestou depoimento e foi liberada após pagar fiança. O caso foi registrado como desacato e lesão corporal. E agora um guarda municipal de folga é baleado em bairro Nobre por um suposto entregador. O guarda civil municipal, que é de Cubatão, foi baleado mais de uma vez durante uma tentativa de assalto no bairro Moema, em São Paulo. O agente de 41 anos foi abordado por um homem que se passava por entregador em uma motocicleta enquanto voltava da academia. A vítima foi socorrida, levada ao hospital e já recebeu alta. O caso ocorreu na noite da última quinta-feira, dia 14, na Alameda dos Aicas. Imagens das câmeras de monitoramento registram o guarda caminhando quando o suspeito se aproximou e anunciou o assalto, já apontando a arma em sua direção. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o agente foi atingido por mais de um disparo. O criminoso fugiu logo após os tiros e a polícia militar, com a GCM da capital paulista, foi acionada para atender a ocorrência. Agora, uma notícia muito triste que atingiu aqui a nossa região é que uma técnica de enfermagem do SAMU morreu após ser atropelada por um ônibus numa rodovia. Uma técnica de enfermagem de 47 anos morreu após cair da garupa de uma motocicleta e ser atropelada por um ônibus na rodovia dos Imigrantes, na altura de São Vicente. Segundo apurado pelo jornal G1, a Liliana Alves atuava no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, de Praia Grande. O acidente ocorreu na noite de quinta-feira, dia 14, na altura do quilômetro 62 da rodovia, na pista sentido litoral. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, o motociclista informou que estava no corredor de veículos quando foi fechado por outra moto. Ele disse que freou rapidamente, perdeu o controle da direção e bateu na traseira de outro carro. Com o impacto da colisão, a passageira que estava na garupa caiu na pista e foi atropelada por um ônibus com 43 passageiros. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a PMRV, ela morreu no local. O motociclista foi socorrido até o pronto-socorro central de Praia Grande. A motorista do carro, do ônibus e os passageiros do coletivo saíram ilesos do acidente. A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informou que houve interdição de uma faixa e congestionamento de 4 km por conta do acidente. Segundo a PMR, todos os motoristas envolvidos no acidente realizaram teste de bafômetro, mas em nenhum foi constatado a ingestão de bebida alcoólica. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a perícia foi acionada e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na delegacia de São Vicente. Abre aspas. Diligências estão em andamento visando o total esclarecimento dos fatos e responsabilizações. Fecha aspas. E para finalizar as notícias da Baixada, uma notícia sobre o Mongaguá. Alguns programas atrás, na verdade, a gente já tinha falado sobre a questão do feminicídio. Uma jovem de 22 anos foi morta com um tiro na cabeça e o namorado confessou que encomendou o crime. Maria Calvani Domingos da Silva, de 22 anos, foi morta com um tiro na cabeça dentro da própria casa em Mongaguá. O principal suspeito é o namorado dela, Cleon dos Santos Pires Querido,
de 27 anos, que foi preso. Durante o depoimento à polícia, Leon negou ter cometido o crime diretamente, mas confessou ter pago 10 mil a um homem para executar o assassinato. Segundo ele, a motivação seria o fato de Maria Cauane, abre aspas, insistir em manter a vida de garota de programa, fecha aspas. É isso, pessoal. Finalizando notícias do Baixada dessa semana. Realmente, de novo, à tona essa questão do feminicídio, cada vez mais recorrente, e é muito importante a gente falar sobre. É importante a gente sempre tocar nesse assunto, para que justamente as pessoas que cometem esses crimes não se saiam ilesas. Eu fico aqui com vocês, espero vocês no próximo programa e até mais. Bom, chegou aquele momento que você que se identificou com esse programa, com esse assunto da sistêmica familiar, chegou o seu momento de vir aprender mais um pouquinho com a Lindalva Novaes, com o Deu Ruim no Sistema. Estamos no mês de agosto, na campanha Agosto Lilás, o mês de enfrentamento da violência contra a mulher. A violência contra a mulher, ela não começa com um tapa. Ela começa muito antes, padrões invisíveis que se repetem pelas famílias. A violência, ela é um dos fatores que quebra o fluxo do amor saudável na família. Aparecer de várias formas, física, psicológica, patrimonial, emocional, moral e sexual. E muitas dessas violências, eu diria que todas elas, têm raízes sistêmicas. O que faz muito desses comportamentos se perpetuarem na família são as dinâmicas invisíveis vindas da perpetuação, uma vez que essa violência ela acontece de geração em geração e ela passa a ser o normal. Dentro da perspectiva sistêmica, falamos que devemos incluir tudo. Quando excluímos, julgamos coisas e fatos que acontecem na nossa família por vergonha, por medo, por questões de orgulho, arrogância, toda vez que excluímos algo, não olhamos, fingimos que não existe, olhamos para o outro lado, estamos perpetuando isso no sistema familiar. Toda exclusão traz desordem. Toda desordem gera repetição de padrão. É muito comum que nas famílias a violência nunca começa com você, né? Já ouviu? Não começou em você. Não começa. Muitas vezes é uma repetição. Começou lá atrás, quando você ouvia as histórias de violência do seu avô com a sua avó, do seu pai que bebia e maltratava a sua mãe. E quando você jurou que não viveria essa história novamente. Quando você jurou que com você ia ser diferente. E aí você se relaciona com alguém que aparentemente é um doce, só que se mostra violento. Aqui nós temos algumas questões. O julgamento e a exclusão. Nós incorremos nesse erro de achar que não incluir, de negar, vai nos afastar daquilo. Bert diz, tudo que tememos apressa em nos alcançar. Então, tudo aquilo que eu tenho medo de acontecer comigo, aí meio que a vida acelera e ela me alcança rapidamente. Então, se eu julgo, se eu tenho medo da violência, antes que eu me dê conta, aquilo já me alcançou, já chegou até mim. Então, o julgamento e a exclusão, ela perpetua o padrão na família. Isso vale para as mulheres que aprenderam que o amor se manifesta de forma violenta e servem para os homens que aprenderam que é natural machucar quem a gente ama. Porque foram ensinados, porque cresceram vendo o amor se manifestar dessa forma. E nós falamos de amor porque sempre existe amor, é só um amor fora de ordem, um amor em desordem. Muitas vezes, homens e mulheres, porque mulheres também têm, eu sempre tenho que fazer os dois lados aqui, o advogado do diabo. Muitas mulheres também batem nos seus companheiros e companheiras, ok? Então, muitas mulheres que se relacionam com outras mulheres também são violentas entre si. E aqui a gente sempre vai falar da realidade. A violência, ela é um padrão que se repete entre homens e mulheres. Estamos falando do Agosto Lilás? Sim, mas não podemos ignorar o fato de que algumas relações, o casal se batem. Não é só o homem que bate na mulher, mas a mulher também bate no homem. E aqui tem um fenômeno que os homens geralmente eles não falam, porque eles dificilmente vão admitir que apanham das mulheres, ok? Parêntese aberto, vamos seguir. Quando eu cresço normalizando que meu pai batia na minha mãe, meu avô batia na minha avó e eu cresci, tá tudo bem. Então, quando eu vou me relacionar, eu não consigo me relacionar de outra forma. Mesmo que eu queira, mesmo que eu deseje, mesmo que eu tenha jurado que eu nunca tocaria numa mulher.
Quando o conflito vem, a sistêmica vem também. Todo o sistema vem comigo. Todos os homens que vieram antes de mim, eles estão em mim. E antes que eu me dê conta, eu já repeti o padrão, ok? Então, vale para os homens e vale para as mulheres a repetição do padrão. Geralmente, dá match. A mulher que aprendeu que ser violentada, machucada é normal, ela vai se relacionar com um homem que aprendeu que machucar também é normal. O match é sistêmico. Muitas mulheres não conseguem romper com a relação violenta, porque elas estão em lealdade às mulheres que vieram antes. Elas não suportam a ideia de viver relacionamentos felizes e saudáveis, porque a sua mãe, a sua avó, sua bisavó, suas tias não tiveram a chance. E por sentir culpa, ela permanece nessa relação. Nós precisamos olhar para isso. Claro que isso tem um impacto na autoestima da mulher, na sua saúde física, mental, que isso vai degradando essa autoimagem dela pouco a pouco e vai deixando ela mais enfraquecida e sem força para seguir. Só que toda mulher que vive essa dinâmica hoje, tem filhos, ela está perpetuando essa dinâmica. As filhas e os filhos continuam observando e o padrão se repetindo. Então, o aprendizado, ele segue. Então, a próxima geração tende a repetir isso também. Como a violência rompe a ordem, ela impede o fluxo do amor saudável. Então esse amor, ele começa a ser doentio e todas as relações passam a ser nesse amor doente. Por isso precisamos ter consciência e escolher que acaba na gente, que a gente precisa olhar para a história, honrar, reconhecer, acolher, incluir para fazer diferente. O primeiro passo é reconhecer essa violência, né? A gente olhar e entender, olha, isso que eu vivo aqui é uma violência, isso não é saudável. E depois a gente precisa entender e respeitar o destino das mulheres que vieram antes. Então eu preciso respeitar as mulheres que sofreram aos abusos, às violências. Concordar, parar de brigar com isso. Ai, porque eu não aceito, porque concorda, já foi. Concordar é um passo importante para que você possa fazer diferente. E não é concordar com a violência, é concordar com os fatos. Já foi, já aconteceu. Não brigue com a realidade. Agora, o que eu posso fazer diferente a partir de agora? Não julgar quem fez, não julgar quem sofreu a violência. Honrar essas mulheres fazendo algo bom com a vida que recebeu. Não ir na arrogância de que eu vou fazer diferente porque eu sou melhor, mas eu reconheço a dor, a fragilidade de vocês, habitam em mim. E eu peço permissão e força, me honrem, me abençoe para que eu possa fazer diferente. Esse é um movimento bem interessante. Buscar apoio nas terapias, em centros que dão apoio às mulheres. As terapias sistêmicas, elas são maravilhosas porque colocam o fluxo do amor em ordem. Mas as psicoterapias, os apoios, outros lugares. Mas busque ajuda. Existe suporte legal e social para todas as mulheres, então ligar no 180 é muito importante. É o Central de Atendimento à Mulher. Existem a Delegacia da Mulher para que vocês busquem ajuda. Só que aqui eu sempre vou falar a perspectiva sistêmica. Não adianta denunciar sem olhar para dentro, porque a tendência é você ir lá, denunciar e voltar. Vai lá, denuncia e volta pro ciclo do abusador. É por isso que muitas mulheres, quando vão buscar ajuda, elas sofrem violência novamente agora das autoridades. Por quê? Porque a polícia, é só porque a polícia é má? É só porque eles não têm acolhimento? É porque eles vivem isso também todos os dias, de ir lá, ver a mulher, pedir socorro e depois ela voltar para o abusador. Por quê? Porque não é a polícia que vai te livrar disso. A verdade é que é só você se conectando com quem você é, com as suas histórias, honrando as mulheres que vieram antes, podem fazer diferente. Então, ninguém sai de um ciclo de violência sem se fortalecer emocionalmente e olhar para suas raízes, para as mulheres que vieram antes, concordar com o destino delas, vai te ajudar a sair desse ciclo de forma mais saudável. Espero que esse vídeo possa te ajudar a entender que julgar e excluir só fortalece a repetição e que você pode fazer diferente com honra e sem lealdade às dores das mulheres do seu passado. Esse foi o Deu Ruim no Sistema. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Agora chegou aquele momento que o pessoal fica esperando, porque o pessoal é do esporte, o pessoal quer saber como que tá o Santos, como é que tá esse jogo. Agora é hora do Informe Santista.
Fala galera, beleza? Mais uma semana aqui com vocês, Informe Santista, passando tudo o que aconteceu e vai acontecer com o Santos Futebol Clube. Santos no último domingo enfrentou o Cruzeiro no Mineirão e como o Santos surpreende a gente, o Santos venceu o até então líder do campeonato. O Santos foi lá e meteu 2-1, uma vitória improvável que nem o mais otimista dos santistas acreditava, mas o Santos trouxe essa vitória para Santos. Isso pela 19ª rodada, que trouxe o Santos à 14ª colocação com 21 pontos. Isso já dá uma distanciada de 5 pontos. O Santos que vinha brigando ali na zona da degola, o Santos se afasta 5 pontos dessa zona, a zona do rebaixamento, e tem amanhã, domingo, no Morumbi, às 16 horas, com mais de 50 mil ingressos vendidos. O Santos tenta emplacar a sua 3ª vitória consecutiva no campeonato. Quanto tempo isso não acontece, né, gente? E o Santos tem o seu adversário, o Vasco da Gama. O Vasco que é o primeiro ali na zona do rebaixamento, 17º colocado. E se o Santos vencer, abre 8 e começa a brigar ali já com a turma de cima para, quem sabe, ali beliscar uma vaga na pré-Libertadores ou Libertadores. Temos todo esse segundo turno para ver aonde esse Santos pode chegar. Santos que deve vir com Gabriel Brazão, Mike, Luizão, que parece que conquistou a vaga no último jogo, que ele entrou ali em dupla com o Gil, e o Basso ainda não volta para essa partida, deve voltar contra o Bahia. Então, Luizão deve fazer ali dupla de zaga com Luan Pérez. E do lado esquerdo temos uma dúvida. Souza sentiu no último treino, sentiu a parte posterior da coxa, não se sabe se é só uma fisgadinha ou se ele teve problemas mais sérios. Então não está confirmada a presença de Souza lá na lateral esquerda. Se não jogar, joga Escobar, que tem uma característica mais defensiva, mas o Santos está bem suprido ali nessa lateral esquerda. No meio-campo, Zé Rafael volta à titularidade, Gabriel Bom Tempo e Neymar fazendo o papel de meia esquerdo, o cara que distribui a bola ali pro ataque. E no ataque, Barreal que conquistou a vaga, deixando Paul Laser no banco de reserva, Tiquinho Soares e Guilherme, que foi a grande surpresa, foi o grande nome na última partida, certo? Tivemos também nessa semana, como notícia do Santos, tivemos na última semana a concretização do empréstimo do goleiro João Paulo para o Bahia. Ele deve ficar até o final do ano no Bahia, com condições do Bahia adquiri-lo em definitivo. Na semana anterior, a gente não falou aqui, mas também nós tivemos a saída de Diego Pituca. 2 jogadores com características muito fortes, com uma identificação muito forte com o Santos Futebol Clube, mas, no meu modo de ver, já cumpriram o seu papel no Santos. Então que sejam felizes e tenham muito sucesso no seguir da sua jornada. Pessoal, o que temos essa semana é isso. Amanhã estaremos lá, Morumbi, 50 mil pessoas. Vamos torcer pela 3ª vitória consecutiva do Santos. Vai, meu peixe! Tudo que é bom dura pouco, hein, gente? Mais um programa finalizado com sucesso. Se você que está aí assistindo ao nosso programa quiser fazer um comercial, quiser fazer o uso de um estúdio para fazer um podcast, para fazer um programa, estamos à disposição para você. Vem aqui bater um papo com o Cauê, vem reservar o seu horário, vem aproveitar o Loas TV. Quero deixar um beijo grande para todas as pessoas que estão curtindo nosso programa, que deixam suas mensagens, coloca a visualização, compartilha, gente, dá o like, compartilha nosso programa para ter bastante alcance, para muitas pessoas verem as coisas, notícias da nossa cidade, as nossas vivências e tudo que a gente apresenta aqui para você. Porque esse programa, como eu sempre digo, é meu, é seu, é nosso. Então, até a semana que vem, se Deus quiser.